Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024, o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 3, versículo do 7 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhes providenciassem uma barca por causa da multidão para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, o cenário é Jesus está à beira do mar da Galileia, junto com seus discípulos. E aqui nós vemos o anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, suas curas, seus exorcismos, se espalharam por todos os cantos. Nós vemos aqui que tem gente da Judéia, da Galiléia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, e também de Tiro e Sidônia, que era uma região fora de Israel, uma região pagã. E todos iam até Jesus, porque tinham ouvido falar tudo o que ele fazia. As curas, os exorcismos, que Jesus ressuscitava os mortos. Então, as pessoas iam até Jesus procurando o Messias como um Salvador para os seus problemas. Nós vemos aqui que Jesus pediu para que os discípulos lhe providenciassem uma barca. E assim, por causa da multidão não comprimisse, Jesus falava da barca. Então, precisamos entender o sentido simbólico. Primeiro, do anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e das curas que ele fazia. Mostrava autoridade, que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. Mas também mostrava, como nós vimos no Evangelho de ontem, que os embates com os fariseus, logo no começo da vida missionária de Jesus, eles tramaram a morte de Jesus. E assim, o sentido que nós precisamos entender, Jesus pregando da barca, é Jesus que prega da barca, que é o sentido da igreja. É Jesus que nos fala da igreja. É Jesus que é aquele que anuncia através da igreja. Convida também a todos, e o anúncio do Evangelho vai por todo o mundo, como o próprio Cristo vai dizer, ide anunciar o Evangelho em todos os lugares do mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A salvação não é mais restrita a um povo, ao sangue de Israel, mas a salvação agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, ela é aberta para todos que se salvem. Por isso que vem gente de todos os lugares, por isso que São Paulo e os discípulos se espalharam por todos os lugares, anunciando essa boa nova, anunciando essa novidade, que Deus se encarnou, o Verbo se encarnou, que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias e que Jesus pagou o preço do nosso pecado na cruz. Portanto, meus irmãos, somos nós chamados a também
irmos ao encontro de Jesus através da igreja que o Cristo fundou em Pedro. Tu és Pedro, e aqui edifico a minha igreja. Te dou as chaves dos céus. Tudo que ligares na terra, ligarei no céu. Tudo que desligares na terra, será desligado no céu. E assim, através da igreja e dos sacramentos, caminho de salvação para todos aqui na terra. Deus quer que todos se salvem. Depende de cada um de nós que nós possamos também querer ser salvos, caminhar esse caminho da salvação. Portanto, meus irmãos, que nós possamos dar esse passo ao encontro do Cristo, que nos ama e que quer nos curar da maior doença que nós temos, que é do nosso pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.